Irmãos, nós vamos dar continuidade, né, ao que nós estamos já há 2 semanas estudando aqui no nosso tempo juntos, lendo na palavra do Senhor a respeito de Jonas. Na semana passada, nós vimos aquele momento onde Jonas, ele entra no barco e a Bíblia diz para a gente que veio uma forte tempestade, uma tempestade tão violenta ao ponto de quase arrebentar o barco. E o texto bíblico nos contou que o povo ali então começou, os marinheiros, os homens que não conheciam a Deus, começaram a clamar os seus deuses, a pedir misericórdia para os seus deuses, e Deus leva o capitão do barco até o porão lá do navio, e ele encontra Jonas, o profeta que tentou fugir do Senhor. O texto diz para a gente que encontra Jonas deitado, dormindo profundamente. Logo após a descida do capitão, da arguição dele, Jonas sobe então, na parte superior do barco, do navio, e lá então também é arguído pelos demais marinheiros, e ele diz: olha, se acalmem, porque essa tempestade toda está acontecendo por causa da minha pessoa. Sou eu o desobediente, sou eu que estou fugindo do Senhor. Então esses marinheiros, eles dizem: olha, a gente precisa fazer alguma coisa então. Jonas diz: olha, me joga no mar, pode me jogar no mar. E os marinheiros clamam a Deus misericórdia. Obrigado, Paulo. Para que não precisassem chegar ao ponto de atentar contra a mão ou da vida de ungido, de um servo do Senhor. E nós encerramos semana passada falando de que esses homens, esses marinheiros, no finalzinho do bloco lá, do capítulo 1 ainda que nós estamos vendo, nesse contexto, esses marinheiros começam a adorar, a glorificar o nome de Deus. Então nós entramos no bloco de hoje, irmãos. Mesmo não desejando, esses marinheiros se juntam e, a pedido, ao comando de Jonas, eles decidem jogar Jonas do barco. E como Jonas predisse, imediatamente a tempestade se vai e o mar se acalma. E no versículo 17 ainda do capítulo 1, nós vemos Deus agindo de novo com a vida de Jonas, tentando transformar a perspectiva de Jonas quanto à obediência, quanto à sua responsabilidade de ser um profeta de Deus. E Deus mais uma vez decide fazer a sua vontade na vida de Jonas. Olha o que o texto no versículo 17 do capítulo 1 nos diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Irmãos, quando eu coloquei Jonas no Google para tentar procurar alguma imagem bonita, não sei se os irmãos já viram a respeito disso, mas você encontra um monte de Jonas lá, bíblico, com uma baleia gigantesca. Mas eu queria que os irmãos se atentassem para algo que o texto já começa a trabalhar conosco e com a vida de Jonas. O texto não fala de uma baleia, daquilo que seria naturalmente compreendido por Jonas e compreendido pelos demais leitores que viriam ouvir a respeito de Jonas, iriam ler esse livro tão importante das Escrituras. Dizer para os irmãos que há uma pessoa no mar, à deriva, e que uma baleia enorme veio e a engoliu, você não teria grandes dificuldades de compreensão. Mas o texto faz questão de dizer para nós que o que engoliu Jonas nesse momento jogado ao mar foi um grande peixe. Agora, para a gente também, irmãos, há significâncias maiores nesse texto de Jonas do que saber ao certo se houve um grande peixe ou se era uma baleia. O envio desse grande peixe, por exemplo, estava mostrando mais uma vez ao profeta que tentou fugir da presença e das ordens claras de Deus, o quanto Deus era Senhor e soberano sobre todas as coisas. Deus, ele estava ali mais uma vez preservando a vida de Jonas, mesmo diante daquela situação tão incomum,
tão tribulacional, Deus mantém a sua provisão, Deus envia o seu consolo e a sua proteção para o seu servo. É óbvio, meus irmãos, que nós estamos aqui diante de um relato que causa uma boa parte de pensadores lá de fora um certo ceticismo. Não acreditam no que a Bíblia diz. Como pode um homem ser engolido por um grande peixe e passar dentro desse peixe 3 dias e 3 noites e depois desse período sair ileso? Sua vida totalmente preservada. Mas é interessante, meus irmãos, assim como há no relato do livro de Jonas, nós encontramos em vários outros textos das Escrituras relatos como esse que exigem de nós fé, dependência de Deus e um conhecimento da pessoa, do caráter e da grandeza do Deus que servimos e amamos. Textos como, por exemplo, aquele que relata um mar se abrindo. E a Bíblia diz para a gente que todos os homens passaram por esse mar que se abriu a pé seco. Textos como, por exemplo, aquele que fala que havia pão caindo do céu. E que todos os dias supria a necessidade de uma nação inteira caminhando no deserto. Textos como encontramos, por exemplo, no Novo Testamento, que exigem de nós fé para crer que um morto volta a ressuscitar. E então paramos no capítulo 2 do livro de Jonas. Eu gostaria de ler com os irmãos dos versos de 1 a 10. Abra sua Bíblia, por favor, em Jonas, capítulo 2, dos versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as ondas e vagas passaram por sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar às profundezas dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionam para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra firme. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar. Queria pedir, por favor, Leandro, ora para a gente, bem alto. Pedindo a Deus iluminação, para que possamos compreender a palavra e capacitação para a transmissão dela também. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, eu acho esse relato do capítulo 2 fantástico. Diante de tudo que está acontecendo aqui, queria que os irmãos observassem que esse é o primeiro momento que o profeta Jonas vai ao encontro do Senhor e fala com Deus.
diante de todo o cenário que nós vimos aqui nas últimas duas mensagens, de desobediência consciente, de rebelião contra Deus, de insensibilidade quanto à necessidade das pessoas à sua volta, agora jogado ao mar, descendo ao profundo daquele mar, até então revolto, Jonas decide olhar para Deus e trazer diante de Deus aquilo que o seu coração estava sentindo. Mas eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Lendo esse trecho aqui das Escrituras, algo vinha na minha mente. Será que Jonas precisava ser jogado ao mar, ter dado aquele péssimo testemunho a todos aqueles homens que não conheciam a Deus, e agora estar preso dentro de um grande peixe, para que ele pudesse voltar os seus olhos para Deus e adorá-lo como ele mereceria, ou como ele merece? Irmãos, assim como Jonas, eu confesso aos irmãos que esse texto acabou expondo a arrogância e a prepotência que eu ainda insisto em manter no meu coração. Os irmãos já notaram como eu sou arrogante? Os irmãos já notaram como os irmãos são prepotentes? Mesmo que a palavra de salvação seja de serviço, de humilhação, de vida obediente consagrada aos pés, ajoelhados, quebrantados, contritos, expostos diante daquele que é Senhor soberano sobre todas as coisas. Os irmãos já perceberam como ainda insistimos em nos manter nas nossas próprias escolhas, nas nossas próprias decisões, nos próprios relacionamentos que tentamos santificar pelos nossos gostos pessoais. É óbvio que não por meio de palavras explícitas, mas constantemente eu me pego dizendo: Senhor, eu não preciso do Senhor agora. Embora a Tua palavra me apresente a necessidade que eu tenho constantemente de viver uma vida aos Teus pés, Senhor, nessa situação específica, deixa comigo. Porque eu já sei o que o meu coração quer, e eu já sei exatamente as armas que eu vou usar, os meios para atingir, quem eu vou manipular para conseguir aquilo que eu desejo. Senhor, eu não preciso esperar. Senhor, eu não preciso confiar. Eu não preciso ser o segundo, quando eu posso estar à Tua frente, Senhor. Tendemos a fazer força, se os irmãos são como eu, tendemos a fazer força contra o Senhor. E demoramos muito para reconhecer o Seu poder, a Sua soberania em nossas vidas, irmãos. Às vezes precisamos de grandes movimentações, Deus arrastando uma montanha de um lado para o outro, e os nossos olhos contemplando aquilo. Às vezes queremos que Deus realize os desejos do nosso coração, ou então quando estamos lá no profundo do abismo do nosso pecado. Quando a nossa arrogância já não nos salva. Quando a nossa arrogância já não nos propõe novos relacionamentos, outras oportunidades. Então voltamos os olhos para o Senhor rapidamente. Reconhecemos que precisamos e dependemos do Senhor. Meus irmãos, Jonas, ele precisou estar dentro da barriga de um grande peixe, algo incomum, não racional, algo de fato miraculoso, para que então ele pudesse olhar e contemplar que o Senhor que o livraria da barriga daquele grande peixe era o mesmo Deus que há dias atrás lhe havia dado uma ordem muito clara de evangelizar os ninivitas. Mas agora Deus tinha alguma coisa para oferecer para Jonas. Nem que fosse o socorro da sua alma.
Queria que os irmãos corressem os olhos na sua Bíblia. Não vai estar aqui não, irmãos, está na sua Bíblia. Corra os olhos dos versículos 2 a 9. E observem aí no capítulo 2 do livro de Jonas a oração desse homem e a maneira como ele a divide. Quer ver, eu vou facilitar um pouquinho para os irmãos. Dos versículos de 2 a 7, nós encontramos o registro das experiências de Jonas após ter sido jogado lá nas águas. Ele nos apresenta o seu reconhecimento quanto aos perigos vividos. Ao mesmo tempo, a disposição de Deus agora, ele reconhecendo, a disposição do Deus soberano de vir ao encontro do perdido. Mas quando a ordem era para que ele levasse as boas novas da salvação, aquele povo incrédulo, perdido e sem salvação, Jonas não contemplava a bondade e a misericórdia de Deus. Mas agora ele precisava vir. Dos versículos de 8 a 9, ele apresenta a maneira com que Jonas reagiu às ações benevolentes de Deus. Mas eu queria olhar com um pouquinho mais de detalhe com os irmãos. Observe o versículo 2. Agora sim está aqui na nossa tela. Esse versículo nos apresenta um resumo do motivo da oração de gratidão de Jonas. Em meu quê? Clamei por socorro e ele me respondeu. Embora essa seja uma verdade fantástica, irmãos. Saber que Deus está presente ao nosso lado, esperando de fato que clamemos por Ele, que clamemos por seu auxílio. E a Bíblia diz para a gente que imediatamente Ele estende a mão e vem ao nosso encontro. O que me chama muito a atenção nesse texto é a palavra desespero. E qual o ponto do desespero que precisamos chegar para que abramos mão da arrogância do nosso coração e voltemos rapidamente à condição de servos? A palavra desespero, ela trabalha com a ideia de desesperança. Alguém que já não vê mais saída. Alguém que não consegue encontrar, diante das situações dos seus olhos, algum tipo de alívio para a sua alma, ou continuidade após aquela tempestade. Estamos falando de alguém aqui agora, que contemplava a morte, irmãos. E vinha na minha mente, pecador miserável que eu sou. Eu preciso contemplar a morte aos meus olhos, para que então eu volte para os caminhos de Deus e passe a adorá-lo. E passe a buscá-lo com uma oração tão profunda como essa que Jonas fez à presença de Deus, à pessoa de Deus. Só em duas frases relativamente iguais, irmãos. Jonas, ele exalta Deus pelo seu socorro. E ele exalta Deus também pela prontidão de Deus em vir salvar o pecador arrependido. O homem perdido. Jonas diz com esse versículo que nós acabamos de ler aqui, que no seu desespero ele clama por Deus. Por que Jonas não saiu procurando o clamor diante do ouvido dos marinheiros? Por que Jonas não trouxe à memória então o capitão que de alguma forma, com alguma posse, poderia dar para ele uma conclusão segura da sua viagem? Cadê a lembrança da sua família? Dos seus irmãos na fé? Jonas está reconhecendo aqui que o único capaz de salvá-lo daquela situação, salvá-lo da angústia do seu próprio coração e da profundeza devastadora que o pecado pode promover na vida do desobediente, Jonas então olha para Deus. E o mais fantástico disso, irmãos, é que diante de um cenário de arrogância, desobediência e insensibilidade,
após um arrependimento genuíno, Deus correspondeu. Ele também trabalha nesse próprio versículo a expressão ventre da morte. Jonas, ele reconhece aqui que ele estava à beira de morrer. Ele começa então a gritar intensivamente, com emoção, com desespero a Deus. E a Bíblia diz, esse texto diz para a gente que Deus ouve o seu clamor e traz o livramento. O que precisa acontecer na nossa vida para que a gente volte aos caminhos de Deus? Eu pergunto aos irmãos, onde está o seu coração agora, que não nas mãos do Senhor? O que precisará acontecer? O que os nossos olhos vão precisar contemplar para que a gente se renda ao Deus que é Senhor e único Salvador do homem? Mas vamos continuar andando aqui, irmãos. O versículo 3 agora, o livro de Jonas aponta mais uma vez para o reconhecimento do profeta quanto à ação soberana de Deus. Jonas, ele sabia que tinha sido lançado fora do barco pelos marinheiros, mas ele reconhece que Deus agiu por meio da ação daqueles homens. Embora na mensagem da semana passada nós vimos Jonas ali totalmente em descrédito diante daqueles homens que não conheciam a Deus, por causa da sua incredulidade, por causa da sua rebeldia, agora nós encontramos um homem que reconhece que foi jogado ao mar pela vontade soberana e absoluta do Deus que o amava e zelava pela sua vida. E Jonas nos apresenta alguns momentos aflitivos vividos no mar por ele ali sozinho. Olha ainda no versículo 3, o que nós encontramos lá, ele diz o seguinte: formavam-se um turbilhão ao meu redor. Meus irmãos, Jonas provavelmente ele está se referindo às águas vindo de todos os lados, sem que houvesse um momento onde ele pudesse descansar. Mas eu queria só lembrar uma coisa para os irmãos. No barco agora, onde todos aqueles ímpios haviam se convertido, a tempestade havia cessado e o mar havia se acalmado. Mas para Jonas, o texto diz para a gente que ele estava em turbilhão dentro do mar. Meus irmãos, passamos momentos da nossa vida bem semelhantes a esse relato. Provavelmente você já passou algum período da sua vida onde você foi atingido por fortes águas e com tanta frequência, com tanta violência, que a gente chegou a pensar que a gente não passaria por aquela situação. Provavelmente a dor no seu coração era tamanha que, olhando à sua volta, o turbilhão no mar de ondas vindo de todos os lados, a água entrando pela sua boca, pelos seus ouvidos, não permitindo que você pudesse chegar à margem para tentar de alguma forma respirar e se preparar para o próximo mergulho, deve ter passado nesse período na sua vida. Mas você deve reconhecer também que enquanto tentávamos nesse período, pelas nossas próprias forças, nadar, a gente não conseguia sair daqueles redemoinhos. Embora a gente tenha ouvido tantas pessoas falando de um Deus que cuida, de um Deus soberano, de um Deus que não há absolutamente nada que o ligue a um estado de desespero do crente. Provavelmente você já ouviu várias vezes mensagens que encorajavam você a ser forte, corajoso, que Deus estaria ao teu lado, era só você clamar e Deus estenderia as suas mãos para te salvar, para te levantar. Meus irmãos, por quantas vezes tentamos nadar sozinhos? E embora os nossos lábios confessassem, não, a resposta vem do Senhor, as nossas ações não correspondiam com aquilo que os nossos lábios clamavam ou proclamavam.
Embora conscientemente soubéssemos que a resposta, a resolução dos nossos problemas vinham das mãos do Senhor, irmãos, os nossos pés corriam para qualquer pessoa que pudesse dar para a gente algum tipo de segurança temporária e passageira. Então nós nos deparamos aqui com o versículo 4. Onde o livro nos relata que no momento em que estava no mar, o profeta, o pensamento que vinha à mente desse profeta, momentaneamente que Deus o havia abandonado. Essa oração que nós estamos vendo aí. Mas eu queria só salientar com os irmãos que diante desse momento tão aflitivo, era mais fácil mesmo Jonas tentar achar algum culpado para aquela situação, não era? Meus irmãos, nos momentos onde a gente está no redemoinho, onde a gente está sendo atribulado com ondas vindo de todos os lados, ao ponto às vezes da gente pensar carnalmente que não vamos passar por aqueles problemas, embora são problemas comuns aos homens, e que Deus é fiel e que não permitirá que sejamos tentados, provados, acima do que podemos resistir. Irmão, sem dúvida nenhuma é mais fácil a gente tentar achar um culpado. Um culpado no nosso passado, um culpado no nosso presente, ou a gente fica tentando criar alguém, ou alguma situação que nós vamos culpar amanhã, caso as nossas escolhas continuem não dando certo. Fugimos da responsabilidade das nossas escolhas, responsabilidade dos nossos atos. E tentamos às vezes culpar até Deus e a falta de misericórdia desse Deus que olha para todo mundo e não olha para mim. Quantas vezes você já pensou isso? Quantas vezes no seu choro, naquilo que você definia como oração, você não teve coragem de falar isso para Deus? Primeira parte do versículo 4 aqui, encontramos Jonas dizendo que havia sido expulso da presença de Deus. Meus irmãos, olhem no capítulo 1 e capítulo 2, aonde os irmãos veem que Deus expulsou Jonas da sua presença. Por favor, irmãos, se os irmãos encontrarem a palavra expulsão, os irmãos levantem e leiam. O que nós encontramos desde o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Jonas é um Deus amoroso, soberano, vindo ao encontro de um homem, naquele momento, de coração insubmisso e rebelde. Mas agora, naquele momento lá de ondas grandes, águas entrando pela sua boca, pelos seus ouvidos, Jonas ele tem a coragem de tentar direcionar a responsabilidade da sua morte à presença de Deus. Ah, sabe por que eu estou fraco assim? Porque lá na igreja ninguém me ajuda. Sabe por que eu estou tomando decisões erradas? Eu voltei ao meu pecado. Ah, sabe por que eu estou deixando de ler a Bíblia? Ah, porque eu não tenho amigo lá mesmo. Ah, os irmãos nem me cumprimentam na porta. A culpa é de Deus, porque eu peço para Deus tirar essa vontade de mim, esse desejo do meu coração. Eu já fiz de tudo. E Deus não tira essa vontade de mim. O que encontramos aqui, meus irmãos, é Jonas tentando novamente, mesmo que não fisicamente, no seu coração, Jonas estava tentando novamente fugir da presença do Senhor. Quantas vezes fisicamente nós estamos aqui, sentados, ouvindo a palavra sendo ministrada? Quantas vezes, fisicamente, até mesmo por causa de conselhos das pessoas lá da igreja, a gente está lendo a nossa Bíblia todos os dias, fisicamente, a gente lê. Quantas vezes, cerimonialmente,
Fisicamente, simplesmente a gente vem e traz os nossos dízimos, as nossas ofertas, a gente fala do amor de Jesus para as pessoas cerimonialmente, mas sem coração, sem obediência, sem submissão ao Senhor. Na segunda parte ainda do versículo 4, irmãos, encontramos uma afirmação, mas que em outras traduções desse texto aqui, se os irmãos tiverem outras traduções, os irmãos podem até verificá-la na sua casa. Ao invés de uma afirmação, que é como a NVI nos apresenta, essas outras traduções colocam essa expressão de Jonas como uma questão. Ele diz lá: olharei de novo para o teu santo templo? Embora possa também parecer para nós que Jonas já estava nesse processo de arrependimento e pensando, o que eu fiz? O meu pecado me levou agora tão longe. Eu me entreguei à ansiedade, à imoralidade, à luxúria do meu coração, à arrogância e à prepotência da minha alma. Agora eu estou tão longe que eu não sei mais se eu poderei contemplar a presença de Deus. Se eu sentirei de novo no meu coração, na minha vida, se eu poderei estar em comunhão novamente na casa de Deus com os salvos em Cristo Jesus. Quantas vezes por causa dessa questão, ou dessa afirmação mal compreendida por nós, abandonamos esse convívio que é tão importante e que pode promover uma restauração na nossa vida antes da gente chegar ao fundo do mar. Se Jonas tivesse ouvido a tempestade, irmãos. Se Jonas tivesse ouvido o capitão. Se Jonas tivesse ouvido o clamor daqueles ímpios marinheiros do capítulo 1. Irmãos, se Jonas tivesse ouvido logo de início a ordem clara de Deus, todo esse processo havia sido parado na sua vida. Independente se há uma afirmação ou um questionamento, Jonas tem a certeza de que estava pensando em Deus e nos seus erros cometidos. Ele conhecia o Deus a qual ele havia se rebelado. E ele sabia que somente esse Deus poderia reverter qualquer situação na sua vida. Meu querido irmão, você crê nisso? Quais são as algas que estão no seu pescoço hoje? Que provavelmente ninguém vê. Pelo contrário, você disfarça elas. Mas a Bíblia diz para a gente que essas algas são um pecado que nos afundam, nos levam longe da presença de Deus. Eu pergunto aos irmãos, Deus não pode mudar, reverter essa situação na sua vida? Realmente Ele não tem poder para perdoar? Para transformar? Para te levantar? Cremos nessa verdade, não cremos, irmãos? Eu sei que os irmãos creem. Eu creio também. Mas por que quando passamos pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas pressões, tendemos a desconfiar do cuidado de Deus? Creia, meu querido irmão, mesmo envolto a um mar agitado, Deus está com você. No versículo 5 aqui, meus irmãos, Jonas continua chamando a nossa atenção para a luta dele contra o mar. Parece que o afogamento de Jonas era algo inevitável. Jonas já tinha tomado tantas decisões erradas que agora as consequências delas levaram ele a essa situação inevitável de morte. Ele chega a dizer aí no versículo 5, os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, que as algas marinhas se enrolavam na sua cabeça, no seu pescoço. Olha a situação desesperadora desse homem. Ele não conseguia nem enxergar mais o começo do mar lá em cima. E pensamos, meus irmãos, como é que pode um homem de Deus,
um profeta do Senhor, alguém que tinha tanta intimidade com Deus, chegar nessa situação? Ele estava completamente impossibilitado, meus irmãos, de fazer qualquer coisa aqui. Tudo porque decidiu desobedecer ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, para nossa vergonha, precisamos chegar a momentos da nossa vida de sentir a corda no pescoço, de não saber nem se a gente vai ter o que comer amanhã cedo, por causa das nossas decisões erradas, por causa de anos de desobediência e de infidelidade ao Senhor, ou talvez por um minuto de carnalidade. Por que precisamos, para nossa vergonha, sentir a corda no pescoço para reconhecermos Deus e voltarmos para Ele? Traga à sua memória quantas situações nós já nos metemos, nós nos colocamos por causa da nossa desobediência, da nossa incredulidade, onde a gente não via saída para aquela situação, situações que humanamente seriam impossíveis de serem resolvidas, e o Senhor te livrou. E você está aqui hoje, sentado e ouvindo essa mensagem de encorajamento. Embora pareça uma mensagem confrontadora, essa mensagem é extremamente encorajadora. Porque ela nos impulsiona a arrancar as algas do pescoço e voltar os nossos olhos para Deus. Agora observa comigo o verso 6. Jonas, quando afirma que havia afundado até chegar aos fundamentos da terra, ele está nos enriquecendo com detalhes daquilo que ele estava sentindo e vivendo naquele momento. Ele crê que mesmo a sua morte física, ela estava próxima, irmãos. Mas em todos os momentos ele deixa claro na sua oração agora, quanto à preocupação que ele tinha agora com a sua alma. E esse é um ponto que eu queria também ter um tempo de reflexão com os irmãos. Independente das ondas batendo, independente da profundidade da nossa angústia, responda no seu coração. A sua preocupação é com a sua alma ou é com o seu bem-estar? A preocupação é com o seu coração, é com a glória de Deus ou com o seu dinheiro? Com o seu conforto, com o seu desejo de ter alguém do seu lado, de ser aceito pelos seus amigos. Talvez, irmão, aquilo que te preocupa hoje não tem nada a ver com o físico, mas sem dúvida nenhuma com o teu espiritual. E se for isso, eu queria te encorajar a continuar pela mesma preocupação, mas agora reconhecendo que há saída. Talvez você esteja tão longe do Senhor que não consiga mais sentir a vida que procede de Deus. E o quanto o pecado tem nos afundado, nos afastado, o quanto a incredulidade tem nos sufocado, o quanto a infidelidade tem nos cegado diante da presença do Deus que está do nosso lado. Jonas disse que chegou ao fundo do mar, irmãos. Espiritualmente falando, ele diz para a gente aqui: cheguei no fundo do poço. E de lá, não tem mais como sair. Já era. Estou aprisionado para sempre. Está aí na sua Bíblia. Então, após esboçar todo esse cenário de desespero, aparentemente longe de Deus, Jonas afirma, versículo 8: mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor,
Meu Deus. Irmãos, olha a frase que nós encontramos. Por favor, Felipe. Está aí já. Olha a frase que nós encontramos agora no versículo 6 do capítulo 2 de Jonas. Nós encontramos aqui agora o profeta que até então estava fugindo da presença de Deus e agora desesperado, sem que os seus olhos contemplassem uma saída, ele diz: Senhor, mas eu olhei para ti. E no meu clamor, diante da lembrança do arrependimento do meu coração e da lembrança de que o Senhor é o meu Senhor e o meu Deus, tu me trouxe de volta da minha sepultura, daquilo que seria vergonha, daquilo que seria a minha condenação, daquilo que o pecado me colocaria em exposição para os ímpios. Tu te fez glorificado na minha vida e me restaurou. Meu querido irmão, Jonas está confessando para a gente que Deus o resgatou, que Deus foi buscá-lo lá debaixo das profundezas do mar revolto. Eu queria que os irmãos se lembrassem da oração de Jonas. Na verdade, se lembrassem que essa oração de Jonas acontece dentro de um grande peixe agora. Ele reconhece que até mesmo o fato do peixe o engolir era provisão divina. Observe o versículo 7 comigo, irmãos. Jonas testemunha da sua fraqueza humana. E Jonas testemunha aqui para a gente também, a partir do versículo 7, que no momento onde ele se sentia mais frágil e sem possibilidade de reação, ele volta os seus pensamentos para Deus. Acompanha comigo na sua Bíblia o versículo 7. Quando a minha vida se apagava, eu lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aquela oração de súplica agora de Jonas, ela chega aos pés do Senhor, acompanhada então agora de arrependimento genuíno, porque Deus não aceitaria uma oração enganosa. Uma oração à base de barganha. Uma oração nascida num coração infiel, incrédulo. Esse é um ponto interessante para a gente parar e pensar um pouco, irmãos. Às vezes pensamos que podemos cometer todos os pecados que a nossa carne deseja. Depois, então, como a Bíblia diz, é só a gente chegar e confessar a Deus, fingindo arrependimento. E cremos que enganosamente Ele nos atenderá. Eu afirmo aos irmãos, sem arrependimento genuíno, ninguém verá a Deus. Como é maravilhoso sentir a graça de Deus, meus irmãos. Na verdade, como é maravilhoso poder contemplar de forma correta o perdão de Deus. Como é maravilhoso agora, sem dúvida nenhuma, sentir a graça de Deus por meio do seu perdão nos renovando e nos colocando novamente a condição de servos, filhos, amigos. Podemos a gente, depois de tudo que nós ouvimos, tentar comandar a nossa vida como a gente quiser, mas nunca pertenceremos ou estaremos em relacionamento íntimo com Deus. As nossas vidas, nas nossas mãos, correm perigo. Olha onde Jonas está, irmãos. Olha onde as suas escolhas, no seu tempo, do seu jeito, levaram Jonas. Observem comigo o versículo 8. Jonas nos apresenta a sua compreensão correta a respeito do homem. Ele diz: Senhor, somos idólatras.
diante das nossas fraquezas, a gente fica tentando procurar alguma coisa para depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa segurança. Senhor, eu me idolatro. A luta maior que eu travo no meu coração é a tentativa de ser Deus. Deus sobre mim. Deus sobre as minhas escolhas. Deus sobre as minhas vontades. Deus sobre os meus caminhos. Deus sobre os meus bens. Deus sobre a minha família. Deus sobre o meu trabalho. A palavra ídolo, irmãos, ela pode ser usada à imagem de escultura, mas também ela pode ser associada a uma adoração pessoal. Poderíamos definir como ídolo tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida, no meu coração, nas minhas escolhas. E Jonas afirma que aquele que entrega o seu caminho e a sua vontade aos ídolos dessa vida, desprezam aquele que realmente é o Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, poderíamos acabar a mensagem agora, os irmãos irem embora para casa e pensarem, puxa vida, de fato algumas escolhas me fizeram andar e estar lá no profundo mar do abismo, no abismo, mas eu clamei a Deus e Deus veio ao meu socorro e me levantou. Mas eu confesso aos irmãos, se não houver um arrependimento genuíno e um confessar de pecados, se não houver uma exposição da idolatria do nosso coração, não seremos livres. Você pode fingir que a mensagem foi super boa, ela encorajou você, vai te ajudar a ser um crente melhor, mas se você sair daquela porta, sem identificar qual é o ídolo que ainda te prende hoje, que tem te feito se dobrar diante dele e viver a sua vida no profundo abismo, mesmo que os seus lábios confessem estar na presença de Deus, o seu coração há algum tempo já não o sente. Meus irmãos, volte os seus olhos para Jesus. Esse pensamento é enganoso e continua te afastando, te levando para o fundo. Quanto tempo Jonas confiou em si mesmo? Com isso, Jonas desprezou a graça e a misericórdia de Deus na vida dele. Mas agora, diante de um perigo de morte, ele reconhece Deus como o sustentador da sua existência. Senhor, se eu estou vivo até aqui, é o Senhor que me trouxe. Verso 9, ele afirma, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Os irmãos conseguem ver uma mudança aqui no profeta Jonas? Os irmãos conseguem perceber aqui o que um arrependimento genuíno pode promover na vida daquele que está longe dos caminhos do Senhor? Os irmãos conseguem ver um outro coração agora aqui sendo exposto por esse homem que tinha toda a possibilidade, todas as bênçãos, ferramentas para adorar a Deus sem ter que passar por nada disso? Meus irmãos, não parece o mesmo profeta Fujão na mensagem 1, há 2 semanas atrás que falávamos? Não parece o mesmo profeta desobediente do início do livro? Estamos agora diante de um homem que, após passar por uma grande tempestade, pela humilhação diante dos ímpios e chegar a quase morte, agora ele se encontra na condição de grato e feliz. Irmãos, nós precisamos perder tudo mesmo para sermos gratos e felizes? Nós vamos perder tudo mesmo para a gente aprender a adorar, a orar, a ser fiel? Estamos diante de um homem agora, irmãos, que se encoraja diante da lembrança daquilo que Deus é e fez na sua vida. Estamos diante aqui de um homem que se compromete agora a cumprir os seus votos, votos que fez diante do Senhor, votos de fidelidade, de lealdade, de submissão e obediência. Mas se há o personagem central a ser visto por nós aqui, não é Jonas, mas Deus, que continua sendo Deus
desde o princípio. Irmãos, Deus é maravilhoso. Só Deus mesmo para olhar para alguém como eu, rebelde e insubmisso, conhecedor da palavra, salvo em Cristo Jesus, mas ainda que insiste em ser rebelde, arrogante de coração, só Deus mesmo para enviar o Espírito Santo dele, por meio da minha palavra, me confrontar e me restaurar. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Só Deus mesmo para me livrar da morte, para me livrar do pecado, para transformar o meu caráter e me quebrantar, mesmo às vezes eu não querendo. Eu querendo ainda me apegar à segurança enganosa dos caminhos falsos que o meu pé decidiu trilhar. Só Deus mesmo, irmãos, para mudar a minha história, para me tirar daquele poço há 18 anos de idolatria em que eu vivia, 18 anos atrás, e fazer o homem, pecador miserável, mas restaurado em Cristo Jesus, que eu sou hoje. Só Deus para me livrar daqueles infernos em que eu participava todas as noites, perdendo a minha juventude, entregando a minha alma, a minha alegria para prazeres carnais nas mãos de Satanás, e me dar uma família convertida ao Senhor Jesus Cristo, a uma igreja consagrada ao Senhor, de pessoas que amam a Deus. Só Deus mesmo para ter misericórdia de me colocar aqui junto com os irmãos. Só Deus para me tirar das águas profundas do meu engano, do meu pecado, da minha imoralidade, da minha prepotência. Só Ele para retirar as algas do meu pescoço. Só Ele para modificar minha história. E Jonas agora nos ensina como reconhecer isso. Eu pergunto a você, quando a gente se levantar depois da nossa oração e ir embora para casa, você vai carregar na sua mente, no seu coração, a expressão, somente Deus, mesmo para me amar. Só Deus mesmo, para me tirar de onde eu estava e me trazer para cá para ouvir essa pessoa falando tanto ali na frente. Mas falando algo que vai me confrontar, me encorajar, algo que vai produzir no meu coração mudança, não temporária, enganosa, mas eterna e permanente. Assim como Jonas, chegando já quase ao final da nossa mensagem, você reconhece que somente Deus é capaz de transformar essa área que você está trazendo à sua mente agora, e pode produzir vida, e vida em abundância. Jonas encerra o versículo 9 com uma frase lógica de todo o capítulo. Observa comigo, irmãos. A salvação vem do Senhor. Vamos falar junto? A salvação. Vamos falar mais uma vez. A salvação. Jonas sentiu isso na pele. Deus o fez ver. Que grande contradição existia entre crer que Deus vem à salvação e que agora a salvação atingiu a sua vida. Que grande contradição está sendo apresentado aqui nessas palavras de Jonas, entre crer que de Deus vem a salvação, que ela atingiu a minha vida, e os propósitos de salvação que Deus tinha para a vida dos ninivitas. O Deus é o mesmo. Os propósitos são os mesmos. A misericórdia é o mesmo. O que mudou é o personagem. É o alvo da misericórdia. Mas, irmãos, isso já está resolvido. Porque você não é alguém ainda a ser alcançado. Se você não entregou seu coração a Jesus Cristo, sim. Mas caso você já entregou o coração a Jesus Cristo, você não é mais um alvo a ser alcançado para a salvação. Mas é um alvo a ser restaurado para a santificação diária, até que o Senhor volte para nos buscar.
por consequência dessa compreensão de Jonas, Deus no versículo 10 dá uma ordem ao grande peixe. Por favor, Felipe. A Bíblia diz para a gente que imediatamente o peixe põe Jonas para fora em terra firme. Irmãos, como podemos fugir desse amor? Vou arrumar minha frase. Irmãos, como podemos tentar fugir desse amor? Não há vida fora da vida com Deus. Não há salvação fora da salvação providenciada por Deus. Por mais que o mundo nos pregue, não há paz e não há alegria fora da paz e alegria que somente Deus pode providenciar. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no próprio homem. E na realidade, sabemos que esse texto também se refere àquele que, mesmo ouvindo a palavra de salvação, ainda assim continuará confiando no Deus que Ele mesmo criou para si. Responda no seu coração. Você vai sair daqui com seu coração nas mãos de quem? Desse Deus soberano, restaurador, santificador e zeloso, ou nas suas mãos? Querido irmão, querido convidado, querido visitante, olhe para o amor de Cristo por você. Traga à sua memória o quanto Deus já fez de trazê-lo até aqui nessa noite. Permita que seus olhos contemplem a graça de Deus te alcançando e te dando mais uma vez a oportunidade de ouvir da misericórdia de Deus. Ele está dizendo para a gente nessa noite: eis-me aqui, é só você olhar para mim. Se arrependa dos seus pecados, reconheça que eu sou o Senhor e Salvador, o único. Se entregue a sua vida a mim e descanse, que o mais eu vou fazer. Não precisamos esperar que tempestades surjam. Precisamos, irmãos? Não precisamos esperar que em algum momento da nossa vida a gente esteja no mar revolto, ou numa situação de constrangimento diante daqueles que não creem. Para que a gente contemple a graça nos alcançando e a misericórdia de Deus nos trazendo perdão dos pecados. Deus está te dando mais uma oportunidade agora. Eu queria, antes da gente orar, queria lembrar você a confissão de Jonas no versículo 9. A salvação pertence ao Senhor. Você vai continuar resistindo a esse Deus? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Querido irmão, que privilégio, que prazer para nós poder ouvir mais uma vez essa palavra de encorajamento. Encorajamento de um Deus que nos ama tanto, de um Deus que decidiu enviar o Filho dele para morrer em nosso favor, de um Deus que permitiu que tivéssemos em abundância, nossa, tantas coisas. A gente poderia passar aqui a noite toda compartilhando aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas eu queria que você centralizasse o seu coração e a sua decisão agora numa única coisa. Deus quer apenas o seu coração. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu tempo. Deus não precisa da sua disposição, da sua vontade. Deus não precisa do seu serviço. Deus quer apenas o seu coração. E depois de tê-lo nas suas mãos, Deus vai transformar. E depois de transformar, servir, adorar, evangelizar, doar, fazer. Isso vai se tornar consequência direta de uma vida transformada dia a dia pela palavra. Vamos orar. Vamos consagrar nossa vida ao Senhor. Caso você esteja aqui no nosso meio e ainda não entregou seu coração a Jesus, não saia daqui nessa noite sem fazer isso.
repente faz algum tempo já que você tem fugido de Deus, ou tentado fugir de Deus. E mais uma vez Deus te trouxe aqui. E nessa noite Ele está dizendo, olha, não existe outro lugar para você. Teu lugar é comigo. Embora você tenha tomado, você que já entregou o seu coração a Jesus, algumas decisões que têm te levado longe do Senhor, nessa noite Deus trouxe você para cá para dizer, olha, eu estou aqui, é só voltar para mim. Não interessa a profundidade do mar revolto que você esteja. Deus, Ele é suficientemente poderoso e capaz de transformar aquilo que aos nossos olhos é morte em vida e em abundância. Vamos orar. Santo e amado Deus, eu não conheço o coração das pessoas aqui, Deus, mas o Senhor conhece. E o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós precisa, Deus. Eu clamo ao Senhor, Deus, que as algas, as escamas, aquilo que nos cega, Deus, esteja caindo diante dos nossos olhos agora, Deus. E que a beleza da tua senhoria, a beleza da tua salvação, Deus querido, a grandeza, Deus, da tua soberania, esteja sendo contemplado pelas pessoas aqui reunidas, Deus, que acabaram de contemplar a tua palavra, Pai. Que nessa noite haja arrependimento genuíno. Que nessa noite haja confissão de pecados. Que nessa noite haja salvação, Deus. Que nessa noite os meus queridos irmãos aqui estejam confessando pecados, Deus, para que voltem aos caminhos de santificação, Deus querido. Do nosso jeito não dá, Deus, nós estamos cansados. Nos ajuda a reconhecer que somente do Senhor vem a salvação. Nos resgata, Deus. Nos transforma. Nos dá vida, Deus. E vida em abundância. Deus querido, diante da nossa semana, que às vezes é tão desafiadora, eu peço que não apenas a lembrança da tua palavra ministrada a nós nessa noite, mas as ações, Deus, como consequência de um reconhecimento verdadeiro da tua presença, do teu senhorio, seja vista por todos os dias da nossa semana, Deus. Eu clamo ao Senhor por aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Deus. Estejam sendo alcançados pela tua palavra também, Pai. Pelos doentes da nossa igreja, Deus querido. Lembramos ao Senhor da Neia, Deus querido. Lembramos ao Senhor, Deus, da Laís, do Mariano. Por alguns dos nossos queridos irmãos, Deus querido, que estão adoentados, Deus querido, clamamos ao Senhor. Traz restabelecimento da saúde, Deus. Mas alimenta esses queridos com a tua palavra também, Pai. Lembramos ao Senhor do pastor Elcio, da Alcione, desse tempo de descanso que seja revigorante, Deus. Inunda o coração do teu servo, Deus, de cada vez mais de prazer da tua palavra. Que ele volte, Deus, mais desejoso ainda de nos ensinar, de nos encorajar, de nos ajudar nessa caminhada rumo à tua presença, Deus. Nos leve em paz e em segurança, Deus querido. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento. Louvamos ao Senhor também pelos nossos visitantes, Deus, que saiam daqui alimentados, Deus. Que saiam daqui encorajados à tua palavra, Deus. E que sintam cada vez mais vontade de te conhecer, Deus. Mas principalmente que saiam daqui crendo no Senhor como suficiente Salvador e Senhor para a vida deles, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, tem um tempo de oração, o pessoal estaria ali à porta para cumprimentá-los.